Fala pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do BIM e hoje o vídeo é sobre introdução ao estudo dos hidrocarbonetos. Mas o que são hidrocarbonetos? Bom, todos nós sabemos que lá na química inorgânica as substâncias são agrupadas nas funções ácido, base, sal e óxido. Essa divisão facilita bastante o nosso estudo no campo da química. Pensando de maneira semelhante na química orgânica, inclusive pela enorme quantidade de funções orgânicas, também iremos estudar e separar essas funções. Começaremos com os hidrocarbonetos, que constituem a função mais simples da química orgânica, por serem formados apenas de carbono e hidrogênio. Esses compostos possuem uma grande importância, pois suas moléculas irão servir como esqueleto de todas as demais funções orgânicas. A importância dos hidrocarbonetos também é enorme no ponto de vista prático, pois eles são os principais formadores de petróleo, do gás natural e dos destilados do xisto betuminoso e do mineral. Além disso, os hidrocarbonetos servem como ponto de partida para a obtenção industrial de plásticos, corantes, explosivos, inseticidas e etc. Vamos estudar os hidrocarbonetos? Então vem comigo! Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é aula de hidrocarbonetos 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que só apresentam carbono e hidrogênio em sua estrutura. Então, por exemplo, esse composto aqui, ele é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele só possui carbono e hidrogênio. Esse daqui também é um hidrocarboneto. Por quê? Porque ele também só possui carbono e hidrogênio. Esse daqui é um hidrocarboneto. Embora apareça essa ligação dupla, essa estrutura só possui carbono e hidrogênio. Mesma coisa para esta que tem uma ligação tripla. Essa estrutura só possui carbono e hidrogênio, então é classificada como hidrocarboneto. Por exemplo, se eu tiver um composto assim, esse composto é um hidrocarboneto? Não. Por quê? Porque ele apresenta um átomo de oxigênio e que para ser hidrocarboneto, o composto só pode apresentar carbono e hidrogênio em suas moléculas. Vamos então para a classificação dos hidrocarbonetos. Vamos começar a classificar os hidrocarbonetos de cadeia alifática. E o que é um hidrocarboneto de cadeia alifática? É um hidrocarboneto de cadeia aberta. Vamos começar primeiramente com os hidrocarbonetos de cadeia normal, dentre esses hidrocarbonetos de cadeia aberta. O que é cadeia normal? É aquela cadeia não ramificada. Vamos começar primeiramente assim, tudo bem? Então vamos lá. Alcanos. Os alcanos também são chamados de parafinas ou parafinoides, certo? Ou hidrocarbonetos parafínicos, certo? São hidrocarbonetos que só apresentam ligações simples. Não pode apresentar nem dupla e nem tripla. Somente ligações simples, ou seja, cadeia aberta e ligações simples. Muito bem. Então, esse daqui é um hidrocarboneto aberto e só tem ligações simples. Esse é um hidrocarboneto aberto e só tem ligações simples. Este é um hidrocarboneto aberto e só tem ligações simples. Muito bem, a nomenclatura oficial de um hidrocarboneto da classe dos alcanos vai ser pelo prefixo mais a terminação -ano. E aí eu te pergunto, qual é o prefixo para um carbono? Isso aqui você precisa saber. O prefixo para um carbono é met. Met. O prefixo para dois carbonos é et. E o prefixo para três carbonos é prop. O prefixo para quatro carbonos é but. O prefixo para cinco carbonos é pente. O prefixo para 6 carbonos é ex. O prefixo para 7 carbonos é ept. Cuidado que não é sept, hein? É ept. 8 carbonos, o prefixo é oct. E 9 carbonos, Binho? Non. E 10 carbonos, Binho? Dec. Então, vamos repetir comigo. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Met, et, prop, but. Met, 1 carbono. Et, 2 carbonos. Prop, 3 carbonos. But, 4 carbonos. Então, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but.
Mais uma vez, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but. A partir de 5 igual a matemática. Se o teu time ganha 5 vezes, ele é penta, não é isso? Então, pent. Se ganha 6 vezes, hexa. Então, hex. E assim por diante. Hept, oct, non, dec. Se tiver 11, um dec. Se tiver 12, dodec. Beleza? Então, vamos lá. Vamos escrever na nomenclatura oficial dos hidrocarbonetos, né, alcanos abaixo. Então, eu falei oficial, não escrevi aqui, mas eu quero a nomenclatura oficial. Como é que vai ser? Um carbono, vamos completar as valências dele? Eu quis botar esses 3 para a gente completar a valência junto, tudo bem? Esse carbono aqui, ele tem... O carbono faz 4 ligações, certo? Se ele faz 4 ligações, a gente completa as valências do carbono com hidrogênio. Se ele faz 4 ligações, ele precisa então de 4 hidrogênios. Então é o CH4. CH4 é o alcano mais simples. Qual é o prefixo para um carbono? Um carbono é met. Então aqui, ó, o prefixo é met. E a terminação de alcano, olha, é ano. Então fica metano. Já aqui eu tenho uma ligação, o carbono faz 4 ligações, então faltam 3 Hs. E aqui faltam 3 Hs. Muito bem. O prefixo para 2 carbonos é o quê? É et. Como ele é um alcano, porque ele só tem ligações simples, a terminação dele é ano. Então, etano. Já aqui, esse carbono faz um traço só, então eu preciso de 3 Hs. Aqui, 1, 2, faltam 2 e 1 faltam 3, certo? Aqui eu inverti a cor, vai ficar com 3 carbonos é prop e a terminação ano, propano. Muito bem, a mistura do gás metano com gás etano dá o gás que a gente chama de GNV, gás natural veicular. Além do metano, por exemplo, ser responsável, um dos responsáveis pelo efeito estufa, ele é 21 vezes mais estufa do que o gás carbônico. Muito bem, aqui embaixo nós temos 1, 2, 3, 4 e 4 carbonos, o prefixo é but. Se o prefixo é but, e a terminação é ano, não é isso? De alcano, então o nome dele é butano, certo? Com 5 carbonos, a gente tem 5, o prefixo é pente, então vai ficar pente, com a terminação ano, vai ficar pentano, certo? O gás propano e o gás butano, eles misturados dão um gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha, certo? Então vamos lá. Pentano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, o prefixo é ex e a terminação é ano, então fica hexano. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o prefixo para 7 é hept, com a terminação ano, heptano, certo? Muito bem, esses são os hidrocarbonetos da classe dos alcanos, de cadeia aberta e normal, certo? Vamos lá, alcenos ou alquenos? O que vem a ser um alceno ou um alqueno? São hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla, apenas uma ligação dupla, certo? Então, esse aqui é um alceno porque ele tem uma dupla, esse é um alceno porque ele tem uma dupla, esse é um alceno porque ele tem uma dupla, esse é um alceno porque ele tem uma dupla, esse é um alceno porque ele tem uma dupla, e a nomenclatura oficial de um alceno é prefixo, o mesmo daqui, só que agora a gente troca a terminação ano de alcano para eno de alceno, certo? Então vamos completar a valência comigo aqui. 1, 2, faltam 2 Hs. 1, 2, faltam 2 Hs. O prefixo para 2 carbonos é et. E a terminação para dupla ligação é eno, eteno. O que a gente precisa saber? Que o eteno ele também pode ser chamado de etileno. É importante saber isso, Binho, é muito importante, tudo bem? O eteno também pode ser chamado de etileno. Agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que o tio vai te dizer aqui. Nesse caso, eu tenho 1, 2,
para 4 faltam 2. 1, 2, 3 para 4 falta 1. E 1 faltam 3, certo? E aqui, ó, 1 para 4 faltam 3. 1, 2, 3 para 4 falta 1. E 1, 2 para chegar a 4 faltam 2. Esse composto e esse composto é o mesmo. Se eu pegar aqui, ó, tá vendo meu dedo e virar para cá, meu dedo vem para cá. Se eu pego esse composto e viro ele para cá, né, a dupla daqui passa para cá. Logo, esse composto ele tem 3 carbonos, então por isso o prefixo dele é prop e a terminação dele é eno. Então fica propeno. O propeno é chamado também de propileno. Uma nomenclatura mais antiga, propileno. Muito bem. Eu acho que você consegue entender. Se você conseguiu entender que esse composto é o mesmo que esse composto é o mesmo que esse aqui, certo? Esse composto e esse são os mesmos. Se eu virar aqui, ó, para cá, a dupla vem para cá. Mas a partir de 4 carbonos eu posso ter, por exemplo, a dupla em outro lugar, que é aqui no meio. Aqui não tem jeito, ou ela começa aqui ou ela começa aqui, certo? Mas a partir de 4, ela pode estar no canto ou ela pode estar no meio. Então, a gente precisa localizar a posição da ligação dupla na cadeia. Logo, essa estrutura tem 1, 2, 3, 4. Se tem 4, é but, certo? A dupla, ela começa aonde? A gente vai sempre contar da extremidade que for mais próxima da ligação dupla. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, certo? A gente vai contar, no caso aqui, da esquerda para a direita. Por quê? Porque fica mais próximo da ligação dupla, certo? Onde é que essa dupla está iniciando? Está iniciando no primeiro carbono. Logo aqui é but-1-eno. But-1-eno. Muito bem. Que seria a mesma coisa aqui. Porque se a dupla começa aqui, obrigatoriamente eu tenho que contar da extremidade mais próxima dessa ligação dupla, que é exatamente aqui. Logo, esse composto também se chama but, certo? But-1-eno. Mas esse daqui, a dupla está no meio. Contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ela vai começar no mesmo lugar, que é no segundo carbono. Olha, 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4, certo? Então, o prefixo é but, de 4 carbonos. Prefixo but. Bom, a dupla começa no segundo, então vai ficar but-2-eno. But-2-eno. Muito bem. Então, se você entendeu, a gente for aqui para baixo, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu comecei a contar daqui porque é a extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, qual o nome desse composto aqui? Esse composto tem 5, então esse vai ser pente-1-eno. Por quê? Pente de 5, eno de dupla e está começando no primeiro, pente-1-eno. Já aqui eu vou ter em 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o quê? Pente também, porque são 5 carbonos, certo? Vai ser eno também, só que agora começa no 2, então 2-eno. Quando eu venho para cá, para baixo, eu conto 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, certo? Tanto faz, porque a dupla está no meio da cadeia. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, esse daqui vai ser o x de 6, certo? X de 6, 3-eno, que é onde a ligação dupla começa, certo? E a letra G, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, ela começa no 4. Mas se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, da direita para a esquerda, ela começa no 3. Então, vou ter que dar preferência aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse daqui vai ser o epit de 7, certo? Epit, aqui, ó,
3, eno. Eno de dupla e a dupla começando no terceiro carbono. Terceira classe dos hidrocarbonetos de cadeia aberta são os alcadienos, ou que a gente conhece somente como dieno. O que são os dienos? São hidrocarbonetos com duas ligações duplas, certo? Então, se eno é uma dupla, dieno, duas duplas, certo? Então, aqui, ó, essas duplas podem estar conjugadas, é quando a gente fala assim, uma sim e uma não, ó. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, tá vendo? Elas podem estar conjugadas, elas podem estar acumuladas, uma do lado da outra, tá vendo aqui? Ou elas podem estar separadas, certo? Muito bem. A nomenclatura oficial vai ser prefixo mais dieno, sendo que a gente vai contar a cadeia sempre da extremidade mais próxima, não é isso? Da primeira dupla, onde a gente tem uma numeração menor para essas duplas. Por exemplo, se eu começo a cadeia aqui, a dupla começa no primeiro, não é isso? 1, 2, 3. Ela começa no primeiro e no terceiro. Mas se eu começar de lá, ela vai começar no terceiro e no quinto. Então aqui é mais próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, o nome dessa estrutura vai ser, olha só, X, certo? X. Onde é que está essa dupla? Ela está no 1 e no 3. Então, X 1,3, certo? Dieno. Por que dieno? Porque são duas duplas. Eu tenho que colocar entre vírgulas onde essas duplas estão. Estão no primeiro e no terceiro. 1,3. Então, deixa eu botar aqui de cor diferente. 1,3 dieno. A gente pode botar um A aqui se quiser. Hexa 1,3 dieno. Tudo bem? Aqui, ó, vai ficar o quê, ó? Se eu contar daqui, ela vai ficar no 2, 3, 4, 2 e no 5. Mas se eu contar daqui, ela vai ficar no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ficar no 1 e no 4. Então, eu sou obrigado a contar daqui. Vai ser 6 também, ou seja, X ou hexa. Aqui eu vou botar hexa, tudo bem? Só para ficar um pouquinho diferente. Hexa, o quê? Hexa 2,4 dieno. Hexa 2,4 dieno. Então, ó, aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a dupla está mais próxima, certo? E aqui eu contei de cá porque a dupla está mais próxima aqui. Neste caso, se eu contar aqui, ó, da direita para a esquerda, o que acontece? A dupla vai começar no terceiro e no quinto. Se eu começar aqui, ela vai começar no terceiro e no quinto. Então, não faz diferença, certo? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é oct, certo? Ou octa. Vou botar assim, octa, certo? O quê? 3, 5 dieno. 3,5 dieno. E os alcinos ou alquinos? São hidrocarbonetos que só possuem uma ligação tripla, certo? Uma ligação tripla. Então aqui, esse só possui uma ligação tripla, só uma tripla, só uma tripla, só uma tripla, só uma tripla. Aqui eu vou completar as valências com vocês, ó. 1, 2, 3, 1, 4. 1, 2, 3, 1, 4. Esse tem 2 carbonos, o prefixo para 2 é et, então vai ficar etino. Por que etino? Porque a nomenclatura oficial vai ser hidrocarboneto, vai ser prefixo mais ino. Prefixo mais ino. Então, tá aqui, ó. Prefixo mais ino. Então, consequentemente, etino, certo? A gente vai ter aqui a terminação ino para os alcinos, ou seja, aqueles que têm ligação tripla. E é muito importante a gente saber que o etino também é chamado de acetileno. Bem importante, tá, gente? Vamos guardar isso.
O etino é o acetileno, certo? O etileno é o eteno. Esse daqui é o prop de 3 carbonos. Então, prop de 3 carbonos, terminação ino, propino, certo? Muito bem. Aqui a gente vai ter o mesmo caso da ligação dupla. A gente vai ter que contar a cadeia da extremidade mais próxima da ligação tripla, certo? Lembrando que o composto, a partir de 4 carbonos, a gente tem que seguir dessa forma. Então aqui, tanto faz eu contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, porque a tripla começa no mesmo lugar, ó. Então, aqui vai ficar but, o quê? But 2 ino. E aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu contei da direita para a esquerda? Porque aqui 1, 2, 3 e aqui é 1, 2. Como começa mais próximo aqui da direita para a esquerda, vou começar então da direita para a esquerda. Então vai ficar pente de 5, certo? Pente. Onde é que está essa tripla ligação? No 2. Então, pente 2 ino. Muito bem. E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que contando da esquerda para a direita, a tripla começa no terceiro. E aqui é 1, 2, 3, também começa no terceiro. Então não faz diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daqui vai ser igual a x de 6, 3 ino. Com um novo quadro, vamos lá. Alcano. Alcano vai ter a terminação ano. Então, metano, etano, propano, butano. Metano, met é um carbono, certo? Eu tenho que completar as valências com o elemento hidrogênio. Como o carbono está na família 4A, a gente precisa de 4 hidrogênios. Então, a fórmula do metano é CH4. O etano, et, 2 carbonos. Então, 1, 2. Precisamos completar a valência do carbono com o átomo de hidrogênio. O carbono está na família 4A, precisa sempre fazer 4 ligações. Então já está fazendo uma aqui, faltam 3. Uma aqui, faltam 3, certo? CH3, CH3. No caso do propano, o propano a gente tem 3 carbonos, 1, 2, 3, certo? Aqui, ó, prop, 3 carbonos. Ano é um alcano, só tem ligações simples. Então, 1 faltam 3, 1, 2 faltam 2 e 1 faltam 3. Lembrando sempre que o carbono faz 4 ligações. E o butano? Butano, but, então vai ficar 1, 2, 3, 4. But, terminação ano. Então, 1 faltam 3, 1, 2 faltam 2, 1, 2 faltam 2 e 1 falta 3. Então tá aí. Bom, com a forma bastão, aqui ó, a partir de 3 carbonos, a gente pode pura e simplesmente fazer isso. 1, 2, 3. E com 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada pontinha é um átomo de carbono, certo? Muito bem. Se você perceber, olha aqui, ó. O que é o 4 em relação ao 1? O 4 em relação a 1 é 2 vezes 1 mais 2, certo? 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Olha para cá. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho 2 e tenho 6 hidrogênios, certo? Então, o que é o 6 aqui, ó, 3 mais 3, 6 em relação ao 2, que são 2 átomos de carbono? A gente vai escrever a fórmula aqui, fica melhor. São 2 átomos de carbono, 2, e eu tenho 3 átomos, com 3 átomos, 6 átomos de hidrogênio, 6. O que é o 6 em relação ao 2? É o dobro mais 2, igual lá em cima. O que é o 4 em relação ao 1? É o dobro mais 2. Aqui, a fórmula molecular é 1, 2, 3. Eu tenho 3 carbonos, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, o que é o 8 em relação ao 3? É 2 vezes 3 mais 2, porque 2 vezes 3 dá 6, mais 2 já fica 8, certo? E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho
4 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, C4H10. O que é o 10 em relação ao 4? Também é o dobro, 2 vezes 4 dá 8, mais 2, 10. Então, o que a gente pode admitir sempre? Que se eu tiver um alcano, a minha fórmula geral é sempre o seguinte: o número de carbonos é N, o de hidrogênios é sempre o dobro mais 2. CnH2n mais 2, certo? O número de carbonos for N, 4, 2 vezes N dá 8, mais 2, 10, certo? Então, muito bem, se eu tiver um alcano com 25 átomos de carbono, se ele tiver 25 átomos de carbono, vai ser C25. Quanto é que é o dobro de 25? É 50 mais 2, H52, certo? Vamos para os alcenos. Eteno, Et, 2 carbonos. Então, se Et é 2 carbonos, 1, 2. Eno, ligação dupla. Então, 1, 2, faltam 2. 1, 2, faltam 2, certo? Muito bem. Eteno CH2, CH2. Qual é a fórmula disso? Tem 2 carbonos e 4 hidrogênios, certo? O propeno. Propeno, prop, 3 carbonos, certo? Eno. A dupla, ou eu posso botar aqui, ou eu posso botar aqui, certo? Vou colocar aqui, a dupla. Vamos completar. 1, 2, faltam 2 Hs. Eu posso botar antes aqui. 1, 2, 3, falta 1, 4 e 1 tracinho, faltam 3. Tá aí. Bom, quantos carbonos tem o propeno? O propeno tem 3 carbonos, então aqui, C3, certo? Quantos Hs? 2, 3, 4, 5, 6. C3H6. O but1eno. But1eno, daqui eu já posso inclusive fazer em bastão, tá? No 3 eu já poderia, que eu faria isso assim, 3 carbonos com, deixa eu desenhar direito aqui, 3 carbonos com a dupla aqui ou aqui. Ou poderia ser assim, certo? But1eno. But1eno eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e a dupla no primeiro carbono, certo? Posso botar a dupla aqui também, se eu quiser. Pente2eno. 1, 2, 3, 4, 5, a dupla no segundo carbono. Ou pode ser 1, 2, ela aqui também. Oct3eno. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta para ver se você não botou perninha demais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 3eno, eu tenho que pôr 1, 2, 3, a dupla aqui. Então, o que acontece? Pode perceber por esses dois aqui que a gente já consegue dar a fórmula de todos os outros. C2H4, tá vendo que 4 é o dobro de 2? Tá vendo que aqui embaixo o 6 é o dobro de 3? Então, qual é a fórmula geral de um alceno? A fórmula geral de um alceno é sempre CnH2n. Em vez de mais 2, só CnH2n. Ele perde esse 2 aqui. Então, se é but são 4 carbonos, a fórmula desse é C4, o dobro é 8C4H8. Aqui, se são 5, C5, o dobro é 10H10. Aqui, oct3eno, o dobro é, aqui C8, o dobro é H16, certo? Muito bem. Então, se eu tenho um alceno com 60 carbonos, a fórmula vai ser C60, H o dobro, 120. Certo? Muito bem. Alcino. Alcino tem ligação tripla. Então, etino. Et, 2 carbonos. Ino, tripla ligação. Completa as valências. 1, 2, 3, falta 1, 4. E 1, 2, 3, falta 1, 4. Certo? A fórmula é C2H2. Muito bem, propino. Propino são 3 carbonos. Ino, ligação tripla, pode estar aqui ou aqui. Então, propino. Muito bem. Então, olha aqui, 1, 2, 3 aqui, 4. 1, 2, 3, 4 e 1, faltam
3. Muito bem. But2ino. But2ino, olha, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, ino no segundo. Então, no segundo está aqui, ó, tripla. Certo? 1. Faltam quantos? Faltam 3. Certo? 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 já foi. E 1, faltam 3. Muito bem. E oct1ino. Aí, para colocar na forma condensada assim, já vai ficar muito grande. Como é que é o propino na forma bastão? O propino são 3 carbonos, 1, 2, 3, e a gente põe a ligação tripla. Olha aqui. But2ino, 1, 2, 3, 4. 2ino aqui, ó, ligação tripla. Oct1ino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? E no primeiro, que pode ser aqui ou aqui, você põe a ligação tripla. Certo? Muito bem, ficou muito legal essa tripla aqui. Vamos botar direitinho. Ligação tripla. Muito bem. Qual é a fórmula do propino? O propino tem 3 carbonos e 4 hidrogênios. Então é C3H4. Qual é a fórmula do but2ino? Olha, 1, 2, 3, 4 carbonos com 6 hidrogênios. Então dá C4H6. Muito bem, qual vai ser o do octino, então, sem eu precisar ficar contando os Hs? Olha só, C2H2, quanto é que é o dobro de 2? 4. Menos 2, 2. Quanto é que é o dobro de 3? 6. Menos 2, 4. Quanto é que é o dobro de 4? 8. Menos 2, 6. Certo? Então, o que a gente pode deduzir? Que a fórmula geral de um alcino é CnH2n menos 2. Certo? Você dobra o hidrogênio, mas tira 2 unidades. Então, no alcano, é o dobro mais 2, certo? Do número de carbonos. No alceno é só o dobro. E no alcino é o dobro menos 2. Então, no oct1ino, quanto é que é o dobro de 8? 16. Menos 2, 14. Então, a gente já pode dizer que aqui, ó, C8H14 é a fórmula desse camarada aqui. Um alcadieno, aqui que a gente vai fazer, ó, but, 1, 2, 3, 4, 1, 3 dieno, 1 no primeiro e a outra dupla no terceiro. Dieno quer dizer que são 2 ligações duplas, certo? Penta, 2, 3 dieno, 1, 2, 3, 4, 5, certo? A dupla no segundo e no terceiro, certo? Hexa, 1, 4 dieno. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho uma dupla no primeiro, no 2, no 3 e no 4, certo? Conta aqui para você não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa dupla tem que estar aqui. A fórmula geral de um alcadieno é a mesma de um alcino. Vai ser CnH2n menos 2. Pode acreditar. Vai ser CnH2n menos 2. Logo, o but1,3 dieno tem que fórmula? C4H. Quanto é que é o dobro de 4? 8 menos 2, 6. Você pode perceber que ele tem a mesma fórmula que o but2ino. Compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, são chamados de isômeros. A gente vai ter uma videoaula só de isomeria. Melhor, nós já temos uma videoaula só de isomeria. É só procurar aqui no canal. Aqui vai ficar penta 2,3 dieno, tem 5 carbonos, então é C5. O dobro de 5 é 10, menos 2, vai ficar C5H8. E o hexa 1,4 dieno, ele tem 6 carbonos, então C6. O dobro de 6 é 12, menos 2, C6H10. Muito bem, então me ajuda a resolver esse exercício aqui, ó. Escreva a estrutura do composto hept3ino e. Vamos lá, hept3ino. Hept3ino vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 ino. Ino, ligação tripla. Tem que estar no terceiro carbono. 1, 2, 3, ó. 3 ino. Tá aqui a ligação tripla, certo? Muito bem. Essa é a estrutura dele em bastão. Eu vou passar para a estrutura normal para a gente poder contar tudo que ele está pedindo ali, tá? Então vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar para cá para você conseguir ver esses 7. Vou colocar a tripla no terceiro carbono, a tripla. E vou colocar agora os Hs. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4 já foi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Certo? Muito bem. Essa aí é a estrutura normal. Essa estrutura em bastão. Vamos lá. O número de carbonos secundário. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono, certo? Carbono primário é aquele que está ligado a um outro átomo de carbono ou a nenhum outro. Pode não estar ligado a nenhum. Carbono secundário é aquele que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciário é aquele que está ligado a 3 outros átomos de carbono. E quaternário é aquele que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Muito bem, olha, esse carboninho aqui, ó, ele só está ligado a esse de cima, certo? Ele só está ligado a esse de cima aqui. Logo, ele é um carbono, ó, vou botar aqui as bolinhas, tudo que é carboninho, olha. Esse carbono ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a este. Este é secundário, porque está ligado tanto a esse quanto a esse, certo? Está ligado a esses dois. Esse é secundário também, porque está ligado a esse e a esse. A ligação tripla não tem nada a ver, tudo bem? Esse daqui é secundário também, porque está ligado a esse e está ligado a esse. Esse é secundário porque está ligado a esse, está ligado a esse. Esse é secundário porque está ligado a esse, está ligado a esse. E esse é primário porque só está ligado ao de cima. Logo, a primeira pergunta da letra A, quantos carbonos secundários? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos secundários. Vamos contar novamente? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos secundários. Aí ele pergunta aqui, ó, o número de ligações sigma e pi. Como é que a gente vai lembrar disso? A gente vai lembrar do seguinte, a ligação simples, ela é uma ligação sigma, tudo bem? Na ligação dupla, a gente tem uma sigma e tem uma pi. E na ligação tripla, que eu tenho certeza que você está lembrado disso, você tem uma pi, uma sigma e uma pi novamente, certo? Sigma, sigma, pi, pi, sigma, pi. Vamos novamente? Sigma, sigma, pi, pi, sigma, pi. Então, olha aqui, ó. Essa é sigma, 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 porque só tem um tracinho. Sigma, não precisa só ser entre carbono, certo? Sigma, sigma, sigma. Aqui é pi, sigma, pi. Olha, sigma, 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 sigma e sigma. Então, quantas ligações sigma e pi a gente tem? A gente tem de ligação sigma, olha, eu vou apagando, tá? Só para a gente poder entender aqui, ó. Eu tenho uma, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7, eu tenho 8, eu tenho 9, eu tenho 10, eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho na letra B 18 ligações, não é isso? Eu tenho 18 ligações sigma e eu tenho 2 ligações pi. Muito bem. Qual é a sua fórmula molecular? A fórmula molecular, ou eu posso contar
aqui direto, como estou fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, C7. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C7H, 12. Ou eu posso usar o que a gente está fazendo aqui. Se ele é ino, ele é um alcino. E se ele é um alcino, a fórmula é CnH2n menos 2. Então é Cn, qual é o N? O N é 7. Se é, né, hept3ino, vai ficar C7, porque hept, H 2 vezes 7 é 14. Não é isso? Menos 2, porque alcino é CnH2n menos 2. Bom, o dobro de 7 é 14, menos 2 vai dar 12, C7H, 12, já ia bater certinho, não preciso nem contar, certo? Muito bem. A hibridação dos carbonos na cadeia. Hibridação é a gente classificar o carbono, então, como sp3, sp2 ou sp. Vamos por um macetinho que é muito rápido, que é, se ele não tiver a ligação π, se o número de ligação π for 0, ele é um híbrido sp3. Se ele tiver uma ligação π, ele é um híbrido sp2. E se ele tiver duas ligações π, que é o máximo que ele pode ter, ele vai ser um híbrido sp. Então, quando ele não tem ligação π, né? Se vai ser 0, vamos botar assim, se ele vai ser 0π, ele vai ser sp3. Se ele tiver uma π, sp2. Se ele tiver duas πs, ele vai ser sp. Como este carbono não tem nenhuma ligação π, tá vendo? É 0π, ele não tem ligação π, ele é um híbrido sp3. Esse daqui também não tem ligação π, então ele também é um híbrido sp3. Esse daqui tem duas ligações π, tá vendo? Tanto esse quanto esse, com duas ligações π, ele é um híbrido sp. Então esse aqui é sp e esse aqui é sp também. Todos os outros demais carbonos da cadeia do hept3ino, do hept3ino, não tem ligação π. Então, consequentemente, é 0π. Então, consequentemente, todos eles vão ser sp3 para lá. sp3, sp3, sp3. Muito bem. Então, a hibridação dos carbonos na cadeia, a gente já deu. Agora, a gente vai classificar a cadeia do hept3ino. Como é que eu classifico a cadeia do hept3ino? Bom, esta cadeia é aberta ou ela é fechada? Ela é uma cadeia aberta. Tudo bem. Ela é saturada ou ela é insaturada? Ela é saturada ou insaturada? Insaturada quando ela tem dupla ou tripla entre carbonos. E saturada quando ela só tem ligações simples. Então, como ela tem ligação tripla entre carbonos, ela é insaturada. Insaturada. Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é uma sequência de carbonos e eu não tenho nenhum grupamento carbônico preso a essa sequência, certo? Ou a estrutura não tem carbono terciário. Então, consequentemente, a cadeia é normal. Até porque a gente está no bloco dos hidrocarbonetos de cadeia normal ainda, certo? Vamos lá. E ela é homogênea ou ela é heterogênea? Ela é homogênea. Por que ela é homogênea, Binho? Porque ela não tem interrupção. Se é um hidrocarboneto, ele não pode ter cadeia heterogênea. Por quê? Porque heteroátomo é aquele que interrompe a cadeia carbônica. O heteroátomo vai ser diferente de carbono e hidrogênio, logo não pode ser hidrocarboneto. Muito bem, homogênea. Ela não tem interrupção, certo? Vamos lá. E o número de mols de hept3ino em 1,92 gramas desse mesmo composto? Vamos lembrar que 1 mol, para você que não estudou mol ainda, não se acanhe, tá? O que a gente vai fazer para descobrir quanto é que vale 1 mol? Vai ser o peso molecular, tá, da estrutura em grama. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai na tabela periódica e ver quanto é que pesa cada um desses elementos que compõem o hept3ino. Bom, o carbono, na tabela periódica, ele pesa 12. Deixa eu olhar lá, a tabela periódica vai dizer que ele pesa 12. E o hidrogênio pesa 1. Então, o que acontece? Se a fórmula é C7H12, eu tenho 12 vezes 7, que vai ficar 14, vai 1, 7 mais 1, 8, dá 84. E eu tenho
12 hidrogênios, então eu vou somar com 12 aqui, certo? Isso vai ser igual a 96. Então a gente pode afirmar que 1 mol vai pesar 96 gramas. Como eu tenho 1,92 gramas desse composto, eu vou ter X mols. X vai ser igual a quanto, Binho? Daqui para cá, eu estou multiplicando por 2, porque 96, o dobro de 96 é 192. Quando eu dobro, daqui para cá eu dobro e ando 2 casas para lá, para a esquerda. Então, quanto é que é o dobro de 1? 2. Quantas casas eu precisei andar aqui? Ó? Se daqui para cá eu dobrei e andei 2 casas para a esquerda, aqui eu também dobro e ando 2 casas para a esquerda. Ou seja, a resposta é 0,02 mol. Muito bem, Capadócio, muito bem. No próximo vídeo, a gente vai estudar os hidrocarbonetos de cadeia ramificada, certo? E depois, no próximo, os hidrocarbonetos de cadeia fechada, não aromática e aromática, certo? Siga no Biscoitinho do Binho, dá um like, curte aí, segue o canal. Beijo grande, obrigado.